Boa noite. Hoje já me perguntaram se eu vim fazer algum estágio, perguntaram se eu estava disfarçado de pastor. A verdade é que eu estou disfarçado de pregador. Então eu espero que Deus seja misericordioso com vocês enquanto eu trago a todos a palavra dele e que seja um momento para que ele seja glorificado e todos nós aqui saibamos ainda mais o que significa crer. Nesse último mês, eu estive em julho, lá em Iguatu. É um município do estado do Ceará. Eu estava no sertão junto com o Andrei, que também é daqui. Nós estávamos lá com um grupo com cerca de 90 pessoas. E o nosso objetivo, num povoado chamado Alencar, nome dado em homenagem a José de Alencar, nós estávamos ali tentando falar para aquele povo que a palavra de Deus, a Bíblia, é clara em dizer que a salvação que todo homem precisa somente é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda carta a Timóteo, ele é claro em dizer a respeito dessa salvação, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A ideia de que o homem precisa de salvação, ela permeia por toda a Escritura. No Antigo Testamento, Deus já mostrava através de Moisés, que cantava no capítulo 15 de Êxodo: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ainda assim, nós temos mais claro no Novo Testamento. Pedro, numa situação diante de líderes religiosos, ele disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Foi por esta causa que eu passei o mês de julho dormindo num colchão de espuma usado já faz 20 anos, com muito pó. Realmente não enxergava a miséria naquele lugar, uma miséria de fome, mas a condição daquelas pessoas escravizadas pela situação da tradição, da homossexualidade, de drogas, aquilo toca, e é preciso mostrar para essas pessoas que existe um Deus que é pessoal e quer ter um relacionamento com elas. Eu gostaria de orar para que todos nós entendêssemos um pouquinho melhor, se você ainda não entende o que é crer nessa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço porque hoje nós celebramos também, Pai, tantas pessoas que tomaram decisões para que estejam ao seu lado. Senhor, me usa a despeito da minha capacidade de aqui falar para os meus amigos, meus irmãos, que o Senhor, Pai, seja mostrado claramente, Pai, que a Tua solução em nos livrar da condenação seja tão claramente expressa aqui, Pai, que todos que estão aqui desejem de fato estar ao Teu lado na eternidade. Este é o meu desejo e minha oração, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Quando nós compartilhamos sobre essa salvação exclusiva na pessoa de Jesus Cristo, nós mencionamos a cruz. Foi na cruz que o Salvador Jesus removeu nossa culpa pelo pecado. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Foi na cruz que Jesus Cristo cancelou nossa dívida, perdoou nossas transgressões. Foi na cruz que Jesus Cristo derramou seu sangue para nos tornarmos justos perante o justo juiz. Foi na cruz que Jesus apaziguou a ira de Deus. Como Paulo escreve à igreja de Roma: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Foi na cruz que Jesus triunfou. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tudo isso é muito claro na palavra de Deus. Não há dúvidas de que a morte do Messias foi plano de Deus para que todos nós, pecadores, sim, todos nós pecadores, pudéssemos ter comunhão, um relacionamento com o Criador, conforme foi logo no início. Mas não são raros os esforços dos homens, de pessoas, em minimizar esse sacrifício de Deus.
Voltando à minha história nesse mês de julho, em Iguatu, lá no povoado de Alencar, eu pude presenciar uma situação em que um grupo dito cristão falava para as pessoas à sua frente, as pessoas que estavam ouvindo, que tinham muito gozo, gostavam de nós, os evangélicos que lá estávamos. Ao mesmo tempo que ele falava isso, ele dizia: mas o que eu não gosto é que eles vão nas nossas casas e falam da Bíblia, quando na verdade eles deveriam seguir o exemplo de Jesus, que não foi na casa de ninguém. Jesus foi no prostíbulo, Jesus foi em lugares como esse, na escória. Na verdade, eles nem usaram a palavra prostíbulo, lá, cabaré. Para mim é até engraçado essa situação, eu não estava dentro do lugar onde eles estavam, mas eu escutava, porque este grupo, no sertão, talvez vocês que conhecem, todo estabelecimento desse grupo tem um megafone fora no seu prédio, para toda igreja ou para toda cidade escutar, e não somente lá, eles colocam pontos, onde essa mensagem chega para toda, no caso lá, todo o povoado. Naquele dia, naquela tarde, eu estava num cabaré, eu estava falando a respeito do reino de Deus para algumas moças que lá estavam, eu estava falando para o dono daquele estabelecimento. Alguns clientes daquele lugar ouviram essa mensagem a respeito de crer. E é quando a gente fala sobre a cruz de Cristo, uma outra tentativa de minimizar esse sacrifício ou a salvação de Jesus Cristo na cruz, é de, por exemplo, falar que Cristo não foi crucificado, ou de falar que Cristo, na verdade, foi pregado numa estaca. Talvez você seja cristão há muito tempo e nunca tenha escutado que existem grupos que falam a respeito disso. E o fato é que quando nós lemos a nossa Bíblia, e a gente lê ali, cruz, a palavra que nós traduzimos por cruz, ela originalmente significava uma estaca, um pau. Mas já nos tempos de Jesus, o seu significado era outro, era de uma cruz. Em 2002, eu estava nos Estados Unidos e conheci um senhor de cerca de 85 anos, bastante piedoso, tive um bom relacionamento com ele, e certa vez ele me disse: Tiago, traduzindo, mas Tiago, você está muito gay hoje. Eu fiquei meio assim, depois fui perguntar para o neto dele, o que ele quis dizer com isso? Não, ele está dizendo que você estava muito alegre. Existe uma música em inglês chamada Deck the House. Em português nós cantamos Pinheirinhos de Alegria. Lá, 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 lá. Essa é a canção. Existe uma linha nela que traduzindo seria: coloquemos agora nossa roupa alegre. Talvez vocês não imaginam como uma canção como essa, tão cantada no Natal, esteja fazendo um bafafá, simplesmente porque a presença dessa palavra gay está ali, num contexto onde originalmente ela significava alegre. Imagina nós cantando hoje essa música: coloquemos agora a nossa roupa gay. Lá, 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 lá. De fato, nós precisamos prestar atenção a esses detalhes. E às vezes, esses detalhes, infelizmente, tiram a atenção, ou como eu disse, minimizam os nossos esforços para falarmos a respeito da verdade de Deus. Nós não falamos muito sobre isso, porque é vasta a quantidade de estudiosos que dizem, é cruz e ponto final. As nossas Bíblias não trazem notas de rodapé para ficar explicando, gente, cruz no tempo de Jesus, esta palavra. É claro isso. Ainda assim, alguns usurpam de estudos científicos sérios, citam trechos incompletos e enganam várias pessoas, que por causa de um argumento como este, acabam por desacreditar em toda a Bíblia como nós a temos. Por uma questão de curiosidade, eu trouxe para vocês aqui alguns tipos de cruzes do tempo de Roma, da punição. A crux commissa, ou cruz de Santo Antônio, vocês podem ver que é uma cruz num formato de T. Nós temos a crux degussata, ou cruz de Santo André, no formato de X. E nós temos a crux imissa, ou cruz latina, que é aquela que nós representamos onde o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. Irineu, considerado um dos pais da igreja, viveu no 2º século.
No seu compêndio contra a heresia, no segundo livro, no capítulo 24, trecho 4, ele fala a respeito de onde ou como era a cruz onde Jesus havia sido crucificado. Ela sugere que é a cruz como nós a representamos. E mesmo que não seja exatamente como essa cruz, talvez como aquela cruz no formato de T, seguramente as palavras dele deixam claro de que não era um pedaço de pau somente, não era uma estaca. A prática da crucificação foi muito usada entre os fenícios e os de Cartago, e como vocês sabem, Roma também utilizou isso. E esse método de punição, essa pena de morte, não era somente pegar o culpado e pregá-lo naquela cruz. Ele começava logo depois do julgamento, quando o acusado era tido como culpado. Ele já saía dali carregando a cruz para fora da cidade, onde então ele era crucificado. A morte geralmente demorava no mínimo 1 dia e meio. E alguns relatos dizem que até excruciantes, aliás, excruciante é uma palavra que vem de cruz, devido à dor causada nisso, até 9 dias. O caso de Jesus foi um pouco diferente, talvez vocês se lembrem que Jesus já chegou muito ferido quando foi crucificado. Ele tinha açoitado, já tinha sofrido muito. A Bíblia nos diz que ele estava desconfigurado de tanto apanhar. Em 1968, há menos de 50 anos, foi achado um fóssil de um homem chamado Yohanan. Essa é a forma hebraica ou aramaica para João. E nesse achado foi descoberto a primeira evidência física de uma crucificação. Antes disso, nós tínhamos relatos escritos e artísticos, pessoas que pintaram a respeito disso. Note como este homem foi crucificado, olhe os seus pés como foi crucificado. Um pouco mais de detalhe. E de fato foi uma crucificação, não foi simplesmente colocado num pau. Mas como eu disse, falar que Cristo morreu numa estaca é somente uma tentativa de tirar o foco do fundamento estabelecido por Deus para a possibilidade de salvação das pessoas. Concentrar nossa conversa, e talvez eu tenha gastado muito tempo com isso agora, nesse tipo de coisa, seja gastar tempo demais, quando na verdade nós temos sempre muito pouco tempo, temos que aproveitar os tempos oportunos para falar a respeito do que de fato Jesus fez por nós. E caso você queira saber um pouquinho mais a respeito disso, nosso irmão, que era pastor aqui, Marcelo Betti, escreveu um artigo sobre isso chamado Cruz ou Estaca? O que diz a Sociedade Torre de Vigia? Ele se utilizou bastante de um outro artigo do irmão Gustavo Barbosa, com quantos paus se faz um estauro? Estauro é justamente essa palavra que eu estou dizendo para vocês, que nós traduzimos por cruz. E também, um apologeta bastante conhecido, acho que no nosso meio também, William Craig, ele escreveu um artigo, está em inglês, Foi Jesus crucificado numa cruz? Para terminar um pouquinho desse assunto, Cícero foi um autor e orador romano do segundo século, e ele disse o seguinte a respeito de cruz: o próprio nome da cruz deveria ser excluído não só do corpo, mas também dos pensamentos, dos olhos e dos ouvidos dos cidadãos romanos. Falar sobre cruz nos primeiros séculos desta era mais ou menos como hoje um alemão poderia se lembrar da suástica, um símbolo nazista. Um tempo de inglória, de desonra para a nação alemã. Mas nós sabemos que para nós cristãos, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia? É isso aí, aleluia. Falar sobre a salvação e a cruz sem falar no crer é mais ou menos como duas pessoas conversando sobre a influência dos astros do sistema solar ou do universo na Terra, mas sem reconhecer que esse exercício desses astros, eles são fundamentais para a nossa existência. A cruz e a salvação são fatos inegáveis, mas para que eles tenham efeito sobre a vida de alguém, é preciso crer. E por crer eu estou chamando aqui ter fé. E gente, não fui eu que escolhi assim. Foi o próprio Salvador. João foi o evangelista que mais falou sobre isso.
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos nesse Filho unigênito, Jesus Cristo, nós temos a vida eterna e nós não somos condenados. Certa ocasião perguntaram para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Mas crer é esse que Deus quer que tenhamos. Eu acredito que a narrativa dos dois criminosos crucificados ao lado de Jesus, ela responde bem essa questão. No que eu tenho que crer? Ok, eu tenho que crer em Jesus. Mas o que envolve este crer? Abram suas Bíblias, vocês que a trouxeram, no capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. No capítulo 23, eu vou ler o versículo 33, depois eu vou pular para o 39 e vou até o 43. É dito: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Acredito que esses dois criminosos tinham muita coisa em comum. Ambos estavam sofrendo a dor da crucificação, excruciante. Ambos foram condenados por seus crimes. Ambos possivelmente enxergavam o que estava escrito em cima de Jesus: este é o Rei dos Judeus. Ambos os criminosos não queriam estar presos àquela cruz. Ambos queriam ser salvos. O primeiro criminoso, que eu chamo de criminoso zombador, talvez conhecido por alguns de vocês por causa da tradição romana, como a gesta, e este nome ele é encontrado num livro apócrifo que nem a Bíblia católica tem ele, mas o livro de Nicodemos. Ele diz o seguinte: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. A palavra de Deus nos diz que ele insultava a Jesus. Nós não temos evidências para dizermos quanto este criminoso conhecia sobre Jesus Cristo. Mas nós não podemos negligenciar que esse Jesus também era qualquer um. Quando eu digo isso, me refiro a uma história tão recente, aquele momento da crucificação. Jesus, nos seus poucos anos de ministério, ele fez vários milagres. Ali, quando chegou em Jerusalém, foi ovacionado. O seu julgamento foi um espetáculo público. É pouco provável que as pessoas ali naquele meio não soubessem quem era Jesus. Mesmo que esses eventos não fizessem parte da história deste criminoso, ele ainda assim talvez pudesse ler o que estava escrito em 3 línguas em cima da cabeça de Jesus: este é o Rei dos Judeus. Também é bem provável que ele tenha escutado toda aquela zombaria que faziam para Jesus, os soldados e líderes religiosos. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Este criminoso, ele não conseguia enxergar as coisas além daquele momento. Sua visão não passava dali, de um sentido simplesmente horizontal. Eu conheço pessoas assim, que vão dizer: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
Também conheço pessoas que talvez até identifiquem Jesus como algum tipo de Deus. É engraçado como essas pessoas, em especial, elas acabam se lembrando de Deus em momentos de bastante sofrimento. Ou às vezes pedem ajuda para vocês que já conhecem a Jesus como seu Salvador. Pessoas que nunca oraram e pedem para você: será que você pode orar por minha mãe que vai passar por uma cirurgia? Será que você pode rezar pela minha filha que está doente? Não me surpreende que essas pessoas assim o façam, especialmente em momentos de morte. Em Eclesiastes, Salomão também deixou claro para a gente que Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Isso está no nosso DNA. Com relação a outro criminoso, também o nome dele no mesmo livro apócrifo de Nicodemos, Dimas, mas eu chamei ele aqui de criminoso penitente, ou seja, o criminoso arrependido. Ele mostra que no seu diálogo ele nos dá elementos do porquê ganhou um ticket para ir para o paraíso. E eu sei disso porque está escrito lá. Jesus garantiu para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Mas no que este homem creu? Deixa eu até fazer um parênteses aqui. Eu imagino uma cena, às vezes quando eu vou falar da salvação em Jesus Cristo, usei esse texto lá em Alencar, falei na rádio em Alencar, rádio que pegava muito espaço. A gente pensa numa possibilidade, eu ilustro alguém chegando nos céus e perguntando ao porteiro do céu: por que razão devo eu entrar aqui? Ou por que razão deve você entrar aqui? E só existe uma resposta certa. Agora eu imagino esses dois criminosos chegando juntos, suponhamos, naquele portão. E aí de repente ele lá com um livro ou alguma coisa, um rolo e mostra os atos de justiça dessas pessoas. Esses dois deviam ter um currículo muito, muito legal de sua criminalidade. Matou 300 mulheres. Matou 800 homens. Eu não sei se é tudo isso, gente. O fato é que eles eram criminosos e as pessoas que eram crucificadas eram dos criminosos mais vis, mais cruéis. E chegando lá e mostrando: eu fiz isso, fiz aquilo. O que esse cara fez para que pudesse ir para o paraíso? Ele creu. No que ele creu? Em primeiro lugar, em algum momento do tempo de crucificação, este criminoso deixou de zombar a Jesus. No Evangelho de Lucas, a gente não percebe isso. Ele não relata que ambos os ladrões ou criminosos zombavam a Jesus. Se vocês abrirem nos textos paralelos de Mateus e Marcos, os dois vão falar que ambos zombavam a Jesus. Por exemplo, no texto de Marcos, capítulo 15, versículo 32, diz o seguinte: os que foram crucificados com ele também o insultavam. Os que foram. Em algum momento da crucificação, este homem parou de zombar aquele que estava crucificado ali do seu lado. Por que será? Eu tenho aqui uma especulação, mas notem bem, é uma especulação. Jesus, enquanto esteve na cruz, ele proferiu 7 sentenças. E a primeira delas foi: Pai, possivelmente a primeira, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele já tinha escutado os líderes religiosos, as pessoas dizendo para ele que ele era Deus, que ele era o Salvador, que ele era escolhido, que ele era rei. Isso estava escrito em cima da cabeça dele. Talvez ele, olhando toda aquela circunstância, pensasse: rapaz, é possível isso? Um homem nesse estado, ainda sendo zombado, falar pai, chamando Deus de pai. Esse cara está intercedendo por estes homens. Esse criminoso, ele não continuou no mesmo caminho que estava o outro criminoso,
que dizia: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Este segundo criminoso também repreendeu o primeiro: você não teme a Deus? Ele sabia que este homem era da parte de Deus. Em terceiro, ele admite que sua sentença era justa, de que seus pecados eram cruéis e ele merecia aquela justa pena, a morte. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Aliás, gente, talvez você não soubesse disso, mas os seus atos também merecem uma justa punição, a morte. Paulo, quando escreve à igreja de Roma, também diz que o salário do pecado é a morte. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho certeza que nestes anos de vida que você tem, você cometeu muitos pecados. Em quarto lugar, este criminoso não somente reconheceu que era digno de castigo, como também que Jesus não era digno de castigo. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Aquele homem que estava do lado dele não tinha pecado. O Salvador foi à cruz para morrer em nosso favor. Aquele que crê nele, a vida eterna terá e não será condenado. Percebe que ele sabia que ele era pecador, ele sabia que era merecedor de morte, ele sabia que aquele homem que estava do lado dele era da parte de Deus, ele sabia que aquele homem não tinha pecado. Quer saber mais? Ele tinha falado que aquele homem, não somente porque estava escrito ali, ele realmente disse isso: você é rei. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só um rei tem um reino. E mais uma observação, ele pede ajuda para a única pessoa que poderia ajudá-lo. O que Jesus diz? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não sei se hoje é o dia em que você estará no paraíso, mas eu sei que hoje é o dia que você pode tomar uma decisão em crer como este criminoso creu, como os nossos queridos irmãos e irmãs que estarão se batizando aqui creram. Eles creram nisso, eles creram na obra de Jesus. Um Jesus que morreu naquela cruz sem pecado, para que morresse em função do seu pecado. Quer saber mais? Ele não simplesmente morreu ali e foi sepultado, mas ele ressurgiu. Isso foi testemunhado por muitas pessoas. Terminando, eu queria citar aqui o que um pregador certa vez disse sobre crer. Esta fé, portanto, quem disse isso foi Charles Hodge. Esta fé, portanto, que está ligada à salvação inclui 1. Conhecimento, que é uma percepção da verdade e de suas qualidades. 2. Um parecer favorável ou acordo, ou ainda convicção pela verdade do objeto da fé. E 3. Confiança. Presta atenção. O exercício do estado de espírito expresso pela palavra fé, como usada nas Escrituras, não é mero parecer favorável ou mera confiança, mas uma percepção inteligente, recepção e confiança na verdade, como revelada no Evangelho. Um outro teólogo reformado, como é Hodge, Louis Berkhoff, ele disse que os elementos da fé são conhecimento, esse é um elemento intelectual, aprovação da verdade, ele disse que esse é um elemento emocional, e a volição, um elemento da vontade humana. Quando eu olho para essa ilustração, essa narrativa histórica, eu vejo essas características na história. Um dia, eu também decidi, emocionalmente por Cristo, intelectualmente por Cristo. Era a minha vontade por Cristo. Eu espero que você não tarde a prestar atenção que somente em Jesus Cristo você pode ter acesso ao Pai. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quem nele crê tem a vida eterna e não será condenado. Se você considera isso verdade para a sua vida, eu gostaria que você compartilhasse depois com alguém dessa igreja, falasse, eu gostaria de considerar um pouco mais a respeito disso.
eu queria saber um pouco mais. Eu vou ficar muito grato de você compartilhar isso com alguém. Senhor Deus, muito obrigado pela forma como o Senhor nos mostra tão claramente que somente em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de desfrutarmos uma vida eterna com o Senhor. São duas as verdades, o céu e o inferno. Um dia eu decidi estar junto ao Senhor. E é minha oração, Pai, que o Senhor agracie, Pai. Toque no coração e nas mentes de cada pessoa que aqui está, para que também compartilhe deste gozo imenso, Pai, que era estar ao seu lado. Eu te agradeço pela oportunidade de hoje celebrarmos o Teu nome em função de tantos irmãos que aqui se batizarão, que decidiram, Pai, testemunham publicamente o que decidiram. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.